Olá, gente, eu sou o Padre Joãozinho e esse é o programa Rema, uma palavra que pode fazer a diferença na sua vida porque mostra o caminho, é um GPS, é aquele aplicativo que você coloca onde quer chegar e alguém lhe diz, vire à direita, vire à esquerda, mantenha-se neste caminho. Isto é Rema. E toda semana nós recebemos alguém que tem uma palavra especial. Nós já recebemos aqui o Padre Renato Andrade. Boa noite, Padre. Boa noite, Padre Joãozinho. Que alegria poder continuar aquele papo gostoso que a gente teve da outra vez sobre esse livro publicado pela editora Ângelos, que foi o seu primeiro livro, né? Verdade. Duas Estradas, Um Só Caminho. Se você quiser, pode ir lá no YouTube Padre Joãozinho, ou mesmo da TV Evangelizar, e tem lá este programa sobre o livro Um Só Caminho. Aí que tem norte, sul, leste, oeste, ou seja, tem que ter uma bússola para encontrar o caminho. Sobre isso, nós já falamos. Agora, promessa é dívida e o Padre Renato Andrade voltou para nos dar algumas dicas sobre o céu. A vida eterna. E tem aqui o Papa Bento, né? O que tem a ver o Papa Bento? Porque ele já está no céu ou não? Quando você escreveu o livro, ele já tinha falecido? Ele já tinha falecido, sim. Qual é a sua história com o Bento XVI? A minha história começa com ele, desde o tempo da teologia, quando a gente estudou, né? Por alguns professores que indicavam obras teológicas dele e a gente foi ficando encantado com a literatura dele, né? Mas mais especificamente quando fui estudar em Roma, no ano de 2008. 2008, o meu bispo me convidou para ir para a escola diplomática no Vaticano e fui fazer academia. E lá na academia diplomática, muito próximo ao pontificado dele, né? As catequeses toda semana, algumas celebrações na Basílica e aquela proximidade, estar ali respirando um pouco os ares de Roma, me deram um pouco, acompanhando, né, o pontificado dele, me deram um pouco esse amor especial por Bento. Foi amor à primeira vista. Mas essa obra nasceu bem especificamente quando, no ano de 2007, ele lança a encíclica Spe Salvi. E lendo e vendo aquele diálogo, né, que ele tinha com o mundo contemporâneo, com a filosofia, com as ciências, com as religiões, mostrando qual é a nossa esperança, sem deixar de dialogar com o mundo, aquilo me encantou definitivamente. Eu falei, cara, tem que escrever alguma coisa sobre isso. Pois é, Padre. E fazer as pessoas lerem sobre isso. Padre, Renato já tem a ver com isso, né? Renascido. Verdade. Né? Que tem um novo nascimento. Renato Andrade. Já falamos sobre a história do Padre Renato, lá de Petrópolis, não é? E você quer, volte lá, não é? Programa Um Só Caminho. Livro Um Só Caminho, Duas Estradas, Um Só Caminho. E agora, Vida Eterna, uma jornada com o Papa Bento XVI. O que eu queria entender é qual o papel dessa encíclica tão desconhecida. Eu acho muito desconhecida a Spe Salvi. Não sei se você sabe que cada Papa tem um plano, quase que um plano de governo. É verdade. O Papa Francisco lançou em 2013 a Evangelii Gaudium. E o Papa Bento XVI praticamente estruturou o pontificado dele em cima das 3 virtudes teologais. Verdade. Fé foi o primeiro. Não, o amor foi o primeiro, né? O amor, Deus Caritas Est. Na verdade... Depois esperança e por último... A fé foi a última e inclusive transbordou para o pontificado do Papa Francisco. É verdade. Mas foi. O ano da fé. Então ele começou caridade, esperança e depois fé. Essa foi a ordem que ele escolheu. Mas nós não vamos falar da fé e nem vamos falar da caridade, senão a gente teria que ter 3 programas aqui. Verdade. Ainda tem sugestão de outros 3 livros, né? Para você, um sobre a Spe Salvi e outro sobre a Deus Caritas Est e outro sobre na verdade, a encíclica dele, né? A Caritate in Veritate também. Caritas in Veritate, da doutrina social da igreja. Sempre essa experiência com Bento XVI, cada documento que a gente lê dele, ou cada aula que a gente assiste, ou cada catequese, é sempre uma experiência da gente ser catequizado, né? Aquele estilo dele de falar assim, princípio, meio e fim, organizado, intelectualmente, isso para mim é apaixonante. Eu tenho muita facilidade de lê-lo,
Eu tinha mais dificuldade de ler João Paulo II, por exemplo, que era bastante cíclico na forma de escrever. Não Polonês, sei se, né? Eu não sei se eu percebia isso. E o Papa Francisco também tem essa característica, escrever um pouco cíclico. Fala um tema e repete, volta e repete. Já Ratzinger tinha aquele esquema um pouco princípio, meio e fim, vai amarrando, faz uma conclusão, né? Alemão. Alemão, isso aí, bem analítico. Mas qual é a novidade da Espesalve? Porque não sei se você sabe, tudo isso aqui que nós vamos falar nesse programa é sobre a vida eterna, que é o título do livro. É sobre o céu. Isso. Né? Sobre a esperança. E qual é a novidade, porque já faz séculos que a igreja fala sobre o céu. Sim. Jesus já falou, assim na terra como no céu. Queres entrar no céu, não é? Muitas vezes, é verdade. Então, qual é a novidade? O que um Papa ainda escreve sobre o céu? Essa pergunta que você está me fazendo é maravilhosa, Padre Joãozinho, porque é essa pergunta que o Papa fala, ele começa a encíclica especial fazendo essa pergunta, né? Ainda tem sentido falar de vida eterna no mundo de hoje? Ainda tem sentido, né? Ele usa o exemplo da Josefina Baquita, daquela santa, né? Da escrava que se torna livre, mesmo estando escrava, né, socialmente, mas livre porque conhece a Cristo. Ele começa falando desse tema do céu, né, da vida eterna. Nesse documento, nesse livro, né, nessa obra, o que eu procurei fazer? Eu recolhi as catequeses onde ele falava desse tema. Mesmo antes de publicar a encíclica? Mesmo antes. Eu recolhi as catequeses que ele falava, por exemplo, quando ele falava da Assunção de Nossa Senhora, né, o céu, corpo e alma no céu, a ascensão, quando tinha alguma exéquia de algum cardeal morto no Vaticano, ele falava dessa esperança na vida eterna. Então eu recolhi todas essas catequeses e vou comentando sobre elas e recolhi três obras dele que são principais desse tema. Uma é a Introdução ao Cristianismo, que era a obra quando ainda era Padre Ratzinger, em 1967, imagina. Quanto tempo tem isso? É tão atual. Essas catequeses homilias é aqui o capítulo 9. O capítulo 9 do livro, A Espesalve é o capítulo 8. Isso, já no pontificado. Tá. É a parte 3, então já seria o fruto maduro. O fruto maduro. Mas antes você vai... Eu vou trabalhando o tema. Tem 7 capítulos aqui. Na verdade, eu começo assim falando da vida, da imortalidade em geral, nas religiões, né? Entendi. Grandes falas importantes, assim, na área da filosofia, da teologia, o tema da imortalidade em geral, desde a Grécia Antiga, né, no Platão. Contextualiza, né? Porque é um tema um pouco deixado de lado, Padre Joãozinho. Não sei se o senhor percebe isso no mundo de hoje, né? Eu tive recentemente lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para dar uma palestra num congresso mariológico a convite do bispo, arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Brustolin, que eu conheci ainda como padre teólogo atuante e recém-chegado de Roma, acho que de Roma, da Gregoriana, onde ele defendeu uma tese que foi publicada pela Paulinas, ou Paulus, alguma coisa assim, com o título Quando Cristo Vem. E sabe qual é a tese dele? Que o cristianismo passou por um esfriamento escatológico. Com a perda da noção clara de parousia. Sim. Desculpa se a gente está falando palavras complicadas. Parousia é a segunda vinda de Jesus, não é? Quando a gente reza o Pai Nosso na missa, na sequência o padre diz assim: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda definitiva do Cristo Salvador. Ou seja, tem católico que acha que isso é coisa de evangélico. É verdade. Como é que é essa questão da segunda vinda? Agora a gente vai começar a falar aqui de escatologia. Eu trato desse tema também no livro, né? Trata? Sim. Numa das partes do livro, eu trato sobre a obra dele chamada Morte e Vida Eterna, que é o manual dele de escatologia. Que é um palavrão também para o povo, né? Escatologia é as coisas finais. É aquilo que vai acontecer depois da morte. As coisas últimas, é verdade. Ou vida eterna, simples assim. O título do livro aqui, meu querido padre Renato Andrade, Uma Jornada com Bento XVI. Ou seja, tem um companheiro de viagem. Um companheiro de viagem. Acima de qualquer suspeita. Mas é um tema complicado, porque às vezes a gente diz assim, eu não sei o que vai acontecer depois da morte. Mas vamos lá, vamos começar bem do fim. O que é esse negócio de parousia, segunda vinda de Jesus para um católico? Então, como eu estava dizendo, né, eu cito isso no livro, essa segunda volta de Cristo que rezamos, e não só rezamos, né, desejamos, né, que venha logo, né, Maranatá. A cada oração eucarística a gente deseja isso, né, vem Senhor Jesus, né.
Ora, a igreja acredita, né, que Jesus voltará, como é promessa dele no Novo Testamento, para julgar os vivos e os mortos. No Advento, né? No Advento, tudo parece que, essa nova assim, vinda. O clima é de alguém que vai entrar por aquela porta. É verdade. Ele está para chegar, né, ansiosamente. Ninguém marca a hora, ninguém marca a data. Lembra a vinda histórica, né, preparando a vinda definitiva, né? E no livro eu trato desse tema com uma abordagem especial do Ratzinger. Qual é a abordagem que ele dá? E aqui é o diferencial. É em relação aos sinais. Porque o Novo Testamento fala de sinais sobre a volta de Cristo. Guerras, terremotos, pestes, não é isso? Sim. E as pessoas se perguntam, padre, mas está acontecendo o Apocalipse, está se cumprindo, é isso? A gente vê, por exemplo, uma guerra agora, uma pandemia, né? Duas guerras grandes, Duas, né? E as perguntas que as pessoas fazem logo associando ao Apocalipse. E a gente lembra aquilo, o Ratzinger comenta isso. Sempre aconteceram guerras na história da humanidade. Sempre aconteceram tempestades, sempre aconteceram, né, pestes, infelizmente, né? E o diferencial que o Ratzinger faz é essa reflexão. Ele pergunta, ora, serão esses sinais que determinarão a vinda de Cristo, ou livremente Deus nos seus desígnios eternos virá sem depender desses sinais? Ou seja, em outras palavras, é a história que vai dizer quando Cristo vai voltar? É de baixo para cima ou de cima para baixo? É isso. Né? Que é a grande tese dele. Isso. Que a modernidade inverteu o polo. Né? O polo sul está no polo norte, o polo norte está no polo sul e criou uma bagunça. Ou seja, o céu está na terra e a terra está no céu. É verdade. Né? Então ele faz essa pergunta e deixa aberto, né? Ele tende um pouco, né, a gente lê isso na obra dele, ele tende a apoiar mais essa tese que diz isso, que não são esses sinais que vão determinar a volta de Cristo. Eles são importantes, para falar algo sobre a história, sobre a ação do pecado, do mal no mundo, ok, mas não para determinar a vinda de Cristo. Então, inclusive tem um texto de Jesus que diz assim, quando vier um que disser assim, está aqui, está ali, olha, são os profetas do Apocalipse. Né, os profetas do mal agouro. É verdade. Tem gente que gosta de criar alarde. Não é? Qualquer sinal, começou a chover, já é o Apocalipse, né? É. É o fatalismo. Algumas pessoas mais, outras menos, né, Padre Joãozinho? É muito claro. E aí tem uma coisa seguinte, eu queria saber de você. Existe um juízo universal, você coloca aqui, o juízo final, e tem um juízo particular. Verdade, Lô. Todos nós seremos julgados. Mas a história receberá também o seu juízo. Qual é a diferença entre os dois, juízo particular e juízo universal? Ora, a gente professa isso no nosso credo, né? O momento da morte, a definição sobre a vida naquela pessoa, na eternidade, já está ali determinado, o momento da morte, né? Nós chamamos isso no Catecismo da Igreja de juízo particular. Cada um, no momento da morte, parou o reloginho, Deus vai determinar, ou eternamente junto dele, ou eternamente afastado dele. E aí as pessoas entram numa outra pergunta, né? Mas e o purgatório? Não é também um intercâmbio, um intermediário, né, entre um e outro? Não. As pessoas que estão no purgatório já estão salvas, né? Já estão salvas porque já escolheram Deus, estão se purificando das faltas que nessa vida cometemos, né? Mas já estão salvas. Então é o céu definitivamente com Deus, ou o inferno. Deus vai respeitar a liberdade nossa, né, de escolha, quando respeita sempre, vai respeitar no momento da morte. Mas também a doutrina da igreja diz que haverá um juízo universal, um juízo cósmico, um juízo da humanidade inteira, que será justamente na parousia. E aqui entra um elemento importante, que esse juízo, essa parousia, diferentemente da ressurreição, que a gente precisa da fé, né, para acreditar que Cristo está vivo, na parousia não. Jesus diz, todos o verão, né? Do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, né? A volta dele será uma revelação cósmica. Então todos o verão, não precisaremos mais da fé, porque nós o veremos. E vamos vivendo nessa expectativa, né? Ansiosos que chegue logo esse dia. E aí eu tenho uma dúvida. Por isso a vigilância. Sim, vigiai e orai. Mas pode ser para o próximo bloco, né? Se não der tempo já estamos chegando no final. Quando a gente morre, não é? A gente logo vem o juízo ou existe um período de espera? Tem uma separação entre corpo e alma? Como que é isso? Segundo Bento XVI, naturalmente. Sim, tem uma separação de corpo e alma.
E a teologia que o Bento fala sobre isso na morte e vida eterna, também Dogma e Anúncio, na outra obra dele, é que será um momento de muita tentação, de muita tribulação, essa separação entre o corpo e a alma. Serão os últimos instantes de tentação do maligno tentando roubar a nossa alma. Por isso que a gente reza na Ave Maria, né? Rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Sim. Só que Maria subverteu isso aí, né? Por quê? Porque terminado o curso de sua vida terrena, foi levada ao céu de corpo e alma, subversiva, escatológica total. Porque... Ensinou a gente, mas... Não, porque não teve separação de corpo e alma. É verdade. Aliás, isso é dogma, é vinculante, é obrigado o cristão a acreditar. Se alguém tiver dúvida, toma cuidado e vai fazer uma confissão. É verdade. Porque a Munificentíssimos Deus de Pio XII, 1951, diz exatamente isso. Terminou o curso de sua vida terrena, foi elevado aos céus do corpo e alma. É verdade. Ou seja, para Maria não houve separação. Já está ressuscitada, gloriosamente ressuscitada no céu, em corpo e alma. E nessa parousia, nessa ressurreição final... É o juízo particular dela, já tudo acontece na hora da morte. Sim, tudo. Na hora da morte, não. Na hora que termina o curso de sua vida terrena, porque ninguém a igreja sabe se ela morreu ou não. A igreja nunca afirmou que Maria morreu e também nunca afirmou que ela não morreu. É verdade. Deixou em aberto, né? Bom, Padre Renato, escatologia é um assunto delicioso. Apaixonante, né? Apaixonante. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo. Voltamos em 1 minuto. Você vai lá, visita o YouTube Padre Joãozinho. E daqui a 3 minutinhos a gente volta para falar mais sobre vida eterna, céu, parousia, juízo particular, juízo universal. E vamos todos para o colo de Deus. Olá, gente. Falei que era rapidinho, a gente já voltou e vai continuar esse delicioso bate-papo sobre vida eterna com o Padre Renato Andrade, que publicou este livro sobre vida eterna, uma publicação da editora Ângelos, que sempre faz questão de trazer aqui em nosso programa os seus melhores autores. Aliás, todos são bons e a editora é ótima. O livro foi publicado quando, Padre? Foi agora, em setembro, está fresquinho. Acabou de sair. Isso. Então, as pessoas podem conseguir nas melhores livrarias e também via internet, né? Colocando, pode adquirir aqui o livro Vida Eterna. A capa bem branca, né? Parece que a gente está no céu e ele tem o cabelo branquinho. Cabelinho branquinho já no final da vida, né? A gente estava falando sobre Maria, juízo final, juízo particular. Essa questão de a gente... Agora vamos tocar no segundo bloco num assunto um pouquinho mais espinhoso. Temas difíceis, né, Bá? Escatologia é difícil, né? Mas é delicioso. Assim, céu, inferno e purgatório. Vamos deixar o purgatório para o final. Tudo bem. Né? Segundo Bento XVI, vamos começar pelo mais fácil. Tá o que é o céu? O céu é Cristo. A gente percebe na obra dele um crescente, sabe? Dessa revelação do Cristo. A revelação de Cristo, né? Desse Cristo total. Em todos os sentidos. A gente percebe isso, por exemplo, em Dogma Introdução ao Cristianismo, na primeira obra. Que você trata no capítulo 1. Que eu trato no capítulo 1, a gente vai perceber que ele vai mostrar esse tema da imortalidade, né? Do homem aberto ao transcendente, a esse diálogo com Deus, esse homem capaz de Deus. Já em Dogma e Anúncio, ele vai mostrar que esse diálogo, ele acontece concretamente em Cristo. O homem dialoga com Deus na humanidade de Cristo. O céu e a terra e o céu, esse intercâmbio, né? E isso é muito bonito, porque responde a muitas perguntas que as pessoas fazem. Por exemplo, as pessoas falam assim: Padre, no céu eu vou conhecer meus familiares, as pessoas que eu amei nessa vida, né? E Ratzinger responde dessa forma, dessa unidade do Cristo. Que no céu o Cristo não vai estar separado. Nós fazemos parte desse corpo dele, né? E no mistério dessa revelação total, obviamente, nós conheceremos tudo e todos, né? Só que não com aquele peso de um juízo, né, sobre a vida do outro, etc. Mas agora com a alegria e a beleza da misericórdia do coração de Cristo, da revelação de Deus, né? E isso... Ele chega a dar algum spoiler do que seria o céu? Porque outro dia eu vi não sei se era no YouTube, onde que era, e uma pessoa falava sobre a culinária do céu.
Ah, é? É. Vou falar sobre isso. O que a gente vai comer no céu? Porque tem uma oração que diz assim, admitir-nos à mesa celestial. Não é? Chegava a dizer, tinha fundamentos lá no Antigo Testamento, não sei o quê. Como que é isso? Né? As pessoas se perguntam muito, tem muito filme, né? Em que a gente anda em cima de nuvem. Sim. Né? Outros acham assim que é canto gregoriano, outros acham que é um paraíso de delícias, né? Que vai poder fazer tudo que não pôde fazer na terra. Outro acha que a gente vai voltar a ter aquela aparência da juventude. Morreu velhinho, com 87 anos, mas agora vai ter 27. Né? Como que é isso? As imagens bíblicas, olha, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça, toda essa realidade material do céu, né? O céu não é nada de material, é tudo espiritual. Em primeiro lugar, não é uma realidade topográfica, um lugar fisicamente falando, né? As pessoas sentadas, em pé, ou sei lá, ajoelhadas, não, nada disso. Não tem espaço. Não, nada de espaço. E nem tempo. E nem tempo. Então a primeira realidade é essa, tirar isso da cabeça. O tempo e o espaço são categorias terrenas. Isso. Isso. A vida eterna é eterna. Realidade espiritual. Que a gente pode até falar de uma matéria espiritual, como o corpo de Cristo, o corpo glorioso, o corpo ressuscitado. Uma matéria espiritual a gente não conhece, a gente só conhece a matéria física. A gente sabe que existe uma matéria espiritual porque Jesus falou, sou eu mesmo. Toca aqui nas minhas chagas, né? Sou eu mesmo. Entendi. É uma isso aí. matéria espiritual, a gente só conhece a matéria física. Ele pede para comer. Ele atravessa a parede. Isso, não mais limitado. Não tem mais limite. A dimensão física, material, né? Mas sobre as imagens, a sua pergunta, 3 imagens específicas o Ratzinger explora nas obras dele. A imagem de núpcias, a imagem de banquete e a imagem de cidade. A imagem de núpcias, porque, como eu dizia, a gente não perde aquilo que Deus deu de dons nessa vida e na eternidade vai acabar. Núpcias é a experiência do amor. Nós somos chamados, a nossa essência, a amar. Seja o amor de marido e mulher, pais e filhos, amigos. Aquilo que é de mais bonito, genuíno no amor. Isso vai prevalecer na eternidade. Então, as núpcias eternas, essa dimensão, a capacidade de amar, né? Isso vai ser potencializada sem a dimensão do pecado, sem o egoísmo presente, né? A posse. Essa realidade linda da dimensão total do amor. Se amar aqui nessa vida com o nosso pecado, né? Com o egoísmo, com os limites da nossa condição em pecado, com a paixão, já é maravilhoso, imagina o que não vai ser no céu, né? Então essa é uma imagem bíblica. Então a imagem das núpcias, as núpcias do Cordeiro. As núpcias eternas. Toda a Escritura, a gente vê presente isso. Javé é Israel, né? Cristo é a igreja. A experiência do noivo e da noiva, né? E o livro do Apocalipse termina falando sobre isso, né? Essa beleza, a noiva que diz, né? O noivo, o esposo que diz, vem, né? Ora, então Ratzinger usa essa imagem para dizer essa dimensão do amor. Para nós, as núpcias é essa realização. Depois, a segunda imagem é a imagem do banquete, que é muito mais do que comer e beber. É muito mais do que a dimensão de nutrição. É a dimensão do convívio. Né, da celebração, da festa, de estarmos juntos, não é bom? Né? É muito melhor a experiência da convivência do que a experiência da solidão, né? De estarmos juntos, de celebrar, de festejar. Então, essa imagem da mesa, a imagem do banquete, ela representa todas essas dimensões presentes na vida humana. A gente gosta não só do sabor da comida, a gente gosta da pessoa, do convívio, do bate-papo, da festa, da celebração, né? Então, o céu é essa dimensão do convívio. Núpcias, banquete. E a terceira, a imagem de cidade. Essa imagem, talvez para nós hoje, seja mais dificultosa. Porque a cidade para nós hoje é um caos, né? A gente quer fugir da cidade, não é verdade? Agora, pensa para os antigos. A experiência de uma fortaleza murada, organizada, o conforto, a segurança, a ordem, a harmonia, não a barbárie, não o abismo do deserto ou a solidão. A experiência da cidade era essa experiência de algo organizado, harmonioso, protegido. Jerusalém seria isso? Essa imagem da Jerusalém celeste, o homem protegido, defendido, né? Então, é seguro, digamos assim. Essa imagem que contrasta com a barbárie da antiguidade, uma imagem que o homem bíblico usou muito. Talvez, repito, para nós hoje não seja tão significativa, mas para o homem da antiguidade era. E o Ratzinger explora essas 3 imagens na obra dele, Morte e Vida Eterna, na Dogma e Anúncio, justamente para nos mostrar como a Escritura inteira repete essas imagens para falar disso. Ou seja, é mais ou menos como se a gente tivesse uma fresta na terra
em que por meio de uma luz a gente consegue enxergar palidamente o que seria o céu. Perfeito, e sem perder a ligação com a vida terrena. Porque essa é a preocupação das pessoas, né? As pessoas falam, mas vou perder tudo aqui, nada disso tem sentido. Olha quantos dons Deus deu para o Senhor. Vai se perder tudo isso? Quantos amigos, quanta realidade. Ficarão, inclusive, as cicatrizes. Porque Jesus ressuscitado tem a marca da paixão. É lindo isso, Toca, padre. Tomé. É verdade. Eu acho muito bonito isso de a gente ter no céu as cicatrizes da terra, as memórias, as marcas. Não dói mais. É verdade. Não dói mais, não é mais uma chaga, não é? Não está sangrando, mas é uma memória. É verdade. Então, isso é uma coisa que o Ratzinger cita, né, algumas vezes, né? Esse tema da morte, para nós que temos fé, tem que gerar em nós esperança, necessariamente. Isso não quer dizer desprezo à vida terrena, padre. Aqui os irmãos que estão ouvindo, não quer dizer desprezo à vida terrena ou negação, nada disso. Pelo contrário, valorização. Então, despertar em nós esperança. Isso é tudo muito bonito, padre, mas vamos para a parte das penumbras. Vamos. Não é? E o inferno? E o inferno? O Ratzinger enfrenta o inferno? Enfrenta. Que é fácil falar do céu, é gostoso falar do céu, a gente poderia falar do céu o tempo inteiro, da vida eterna, da salvação, etc. Mas existe uma dimensão de penumbra que Jesus falou. Sim, definitiva. Isso. Então, Ratzinger... Definitiva? Definitiva. Essa palavra é interessante. E é também um dogma, né? É também dogma da nossa fé, né? Se a gente pega o Concílio de Florença, né, Firenze, lá no século XIII, né? O Papa Bento XII, né, 12º, vai falar desse tema, mas é uma condenação onde Deus vai respeitar a liberdade humana, né? O amor é tão grande que ele deixa ir, né? É assim a experiência do filho que sai de casa e vai, é a experiência de alguém que quer cair no abismo e Deus, de todas as maneiras, tenta defender e proteger, mas Deus sempre deixa livre. Essa é a beleza maior do amor. O amor gera liberdade, não escravidão. E isso, no dia que terminar o curso da nossa vida aqui nesse mundo, Deus vai respeitar definitivamente a nossa escolha. Bom, eu tenho a impressão de que o Papa, sendo alemão, tendo vivido o tempo da Segunda Guerra Mundial, inclusive do Holocausto, dos campos de concentração, eu tenho a impressão de que quando ele fala do inferno na Spe Salvi, ele, com a descrição que lhe é própria, o Papa é um gentleman, né? O Papa Bento XVI, incapaz de machucar, um homem muito cordial. Mas eu tenho a impressão de que ele usa uma analogia ali entre tantas barbáries e horrores e aquilo que palidamente nós conseguimos entender como inferno. Alguns que estão agora em Gaza podem dizer, eu estou vivendo um inferno. Os brasileiros acabaram de sair de lá, a gente está vivendo num inferno. É verdade. Aqueles dos kibbutz que foram massacrados, crianças, podem dizer, vivemos um inferno. Aqueles que estão lá na Ucrânia, Hiroshima, Nagasaki, são infernos terrenos. E o inferno definitivo? Essa palavra é que é a palavra mais importante, né, padre? Todas essas situações tristes que vivemos aqui, seja da doença, né, seja dos conflitos, seja da guerra, né? Sem dúvida, olhar para Auschwitz, pensar numa experiência de inferno, pensar, aqui a gente está falando agora de Gaza, podíamos falar da Ucrânia, né? Com certeza, experiências muito tristes, mas experiências que têm-se uma esperança de que terminem, né? A gente reza, trabalha, luta, perde pessoas, alguns estão saindo, né? Os brasileiros saíram, etc. É uma experiência que é infernal, digamos assim, né? Mas é uma experiência passageira, vai passar. Talvez demore, talvez acabe logo, não sabemos o tempo, mas vai passar. Como conjugar a condenação definitiva, o inferno definitivo, com o inferno como eterno? Eu creio na vida eterna, você até colocou aqui em latim, achei bonito. Eu sou um fã da língua latina, né? Professor, inclusive. Et specto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. E espero a ressurreição dos mortos
e a vida No mundo que há de do vir. mundo que virá. Então, é justamente esse caráter definitivo. Deus vai respeitar a nossa liberdade, né? A liberdade que é consequência do amor, né? Mas definitivo é o mesmo que eterno? Definitivo é mesmo que eterno. Quando a gente diz definitivo nessa dimensão teológica, a gente está dizendo que não tem volta. Ah, bom. Não, mas são coisas diferentes. Por exemplo, eu creio na vida eterna, eu creio na eternidade da vida. Sim. Não é? Eu posso crer na eternidade do inferno, que o inferno terá uma eternidade tão grande quanto a eternidade de Deus? O mal pode viver, permanecer eternamente? Ou qual argumento que você tem para me levar a não crer na apocatástese de Orígenes? Desculpa, apocatástese que nos aqui é que no fim tudo vai ficar bem. Aquela reconciliação universal que Orígenes falava. Até os demônios vão se converter e no fim da festa foi muito ruim e tal, mas vai estar lá o Hitler, todo mundo vai estar lá. Essa tese, né, da apocatástase, né, do Orígenes, essa reconciliação universal, é justamente condenada pela igreja por causa da revelação, né? A igreja, em momento nenhum, nunca declarou que tem alguém no inferno. Mas ela declara que existe a possibilidade de alguém se condenar, porque a revelação nos mostra isso, né? Sejam as parábolas de Jesus, né? Quando ele diz que a porta vai ficar fechada e a gente vai bater, ele vai dizer, não sei de onde sois, né? Retirai-vos daqui, né? Uns irão para a minha direita, sois à minha esquerda. Ou seja, a gente acredita, e é dogma da nossa fé, a existência desse estado espiritual definitivo, né? Por que definitiva? Só voltando à pergunta anterior. Porque a gente pode ver um inferno aqui, eu posso viver uma experiência, entre aspas, de inferno aqui, e eu me converter, eu me arrepender. O tempo me dá essa possibilidade, né? O tempo. Essa é a hora da conversão. Mas a eternidade não. O tempo me dá essa possibilidade do antes, durante e depois, né? essa sucessão de momentos, do Cronos. Eu tenho a impressão de mas que... Mas da eternidade não. Existe um grupo de alemães, teólogos alemães, que aprofundam o inferno enquanto fogo da extinção. Não é? Eu tenho a impressão de que na Spesalve, ao menos Bento XVI considera a possibilidade do desistir. Não é? Ele desistiu da vida, não é? Então é definitivo, não é? Mas onde está aquele estuprador terrível que morreu rindo das vítimas? Ele desistiu. Ou seja, foi consumido pelo fogo eterno. Mas isso não é dogma da igreja, isso não é doutrina. Não me lembro. São teses teológicas. Teses teológicas. Algumas teses colocadas pelos teólogos, né, às vezes elas ficam em aberto, porque a igreja lida com a revelação que ela recebeu, como os próprios dogmas, né? Eles podem ser aprofundados, mas eles têm um limite. O limite é a revelação. Porque se alguém deixou de existir pelo fogo da extinção, ele tem uma morte definitiva, mas não tem uma existência eterna enquanto condenado. Né? Tudo isso é para muitos concílios e muitos papas como Bento XVI ainda discutirem, né? Sim. E nós passamos por aqui pela tese do inferno, que é doutrina e dogma da igreja. Muito bem. Restou purgatório. Agora, no bloco seguinte, você dá um pulinho lá no YouTube, Padre Joãozinho, depois a gente conversa no terceiro bloco com o Padre Renato sobre isso que tantos evangélicos não aceitam. Não, céu sim, inferno sim, mas purgatório não. No bloco seguinte a gente vai ver. A gente volta já. Voltamos para o último bloco com esta conversa deliciosa. Sempre é bom falar do céu, não é muito bom falar do inferno, essas terras inferiores. Como disse o Padre Renato no bloco anterior, a igreja nunca colocou ninguém lá, mas afirma que realmente o inferno é uma das possibilidades daqueles que morreram sem aceitar a salvação de Jesus Cristo nas palavras e também nos gestos. Mas existe uma outra verdade que eu sei que aqui no seu livro está, né? Que é o purgatório, capítulo 6 aqui. E aí, o que é isso, o purgatório? Ora, a igreja acredita que as almas que terminam nesse mundo, né, terminam a sua trajetória aqui,
abertas a Deus, né, serão salvas. Mas com as manchas dessa vida terrena, necessitem ainda passar ou ficar ou estar, né, num estado espiritual de purificação. A igreja chama isso de purgatório. Muitas alusões na Sagrada Escritura a isso. Né? Quando a gente reza pelos mortos, o livro dos Macabeus é um exemplo claríssimo, né? Depois também textos do Novo Testamento. São Paulo, quando ele fala que a obra de cada um será provada pelo fogo, né? Se a tua obra é de palha, se é de ferro, né? Se é de ouro, né? A obra de cada um será colocada no fogo da purificação, né? A igreja também usa como um argumento assim para falar dessa reflexão do purgatório, aquela realidade onde Jesus fala que todos os pecados serão perdoados nesse mundo, menos o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, há alguns pecados que ainda vão ser perdoados na vida eterna. Então, ou seja, há alusões ao purgatório. Jesus não usou essa palavra, né? Sabe, o Bento acho que não usa isso, mas para mim, aquele episódio do filho pródigo, não é? Que volta para casa do pai cheirando a porco, não é isso? A sujeira lá da lavagem. Ele chegou assim, e sem sandália, pisando no chão, o pé certamente todo sujo, a roupa rasgada, estava perdido, sem dignidade. E o pai o acolhe, o abraça sujo. Você acha que vai ser uma das experiências mais bonitas que nós vamos ter ao chegarmos no nosso momento, não é? Definitivo, como você disse aqui, de sermos abraçados por Deus com algumas sujeiras. É verdade, imagem bonita, padre, nunca tinha pensado nisso, bacana. Só que ele diz assim, tragam a melhor veste. Você que está em casa vai entender. Sandálias, anel, tudo. Tragam a sandália, tragam o anel, porque este é o meu filho que estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. O que o texto não diz, mas qualquer pessoa com mínimo de massa cinzenta vai concluir junto comigo, que entre a roupa suja da volta e do abraço do pai e a roupa limpa da festa, teve um banho? Teve um banho. É o banho da regeneração, o banho do batismo. Existe um chuveiro no céu. Verdade. É isso que é importante aqui esclarecer para as pessoas e até para os irmãos evangélicos que nos criticam sem entender a nossa fé, né? Eles acham, muitos deles, obviamente não quero generalizar aqui, mas muitos acham que a igreja criou um estado intermediário definitivo. E não, as pessoas que estão no purgatório já estão salvas. Mas eles também têm. Salvas. Alguns evangélicos acreditam que quando a gente morre, a gente dorme. A tese do sono da morte. Verdade, a dormição. E aí é como num piscar de olhos e por causa do texto de João, né? Isso. O capítulo de São João que fala que os mortos levantarão dos seus túmulos, né? Aí nós falamos assim, mas Jesus falou para o bom ladrão. Mas eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é hoje. Hoje é hoje. Hoje, é verdade. Né? Então estão salvas, estão no purgatório, estão salvas, porque aceitaram Deus, voltaram para a casa do Pai. Só que ainda estão com o cheirinho sujo lá do chiqueiro, né? Eu vou colocar agora você na berlinda. Uma coisa que eu realmente não sei, né? Como é esse negócio? Se o senhor não sabe, você vai perguntar para mim? Vou perguntar. Olha porque você que está publicando o livro, né? Como é que é esse negócio do tempo no purgatório? Porque você me disse no bloco anterior que no céu não tem nem tempo nem espaço. É verdade. Né? E eu li por aí que a gente tem que rezar para diminuir o tempo das pessoas no purgatório. Mas ele já morreu, já está na dimensão de Deus. Existe um estado intermediário, um demiurgo? Como é que é isso? Essas questões, né, relacionadas às expressões e às imagens que a gente usa são sempre terrenas, né? É claro, Deus se revelou numa linguagem humana para que nós entendêssemos, porque somos humanos, né? Se Deus falasse do céu simplesmente com as imagens do céu, nós não entenderíamos nada. Então o tempo é uma delas. Outro dia eu li um negócio que até eu acho que foi um santo que falou, mas a pessoa que me contou não era tão santa assim, que quantas almas por dia São Miguel levava para o céu. Olha aí. Eu acho que é demais para minha cabeça, Padre Renato. Que São Miguel tem lá um trenzinho que sai do purgatório, porque para muitas pessoas o purgatório é quase do lado do inferno. Para Santo Agostinho, ele é antessala do céu. Antessala do céu. Se eu tiver que esperar, por mais que seja
Mas sabendo que dali eu só vou para o céu, olha que alegria. A imagem que o Ratzinger usa nesse tema do purgatório é a imagem de que nós veremos a Deus, né? Contemplaremos a Deus, porém não podemos tomar posse ainda dessa contemplação. É uma certa ansiedade, alguma coisa assim? É isso, o sofrimento, a purificação será isso. Você vai ver a verdade revelada e não vai poder tomar posse dela. Não podemos falar de tempo, porque tempo é uma questão aqui da história, da vida terrena, Aquela passado, criança que presente está e vendo futuro. o bolo do aniversário não pode comer porque tem que esperar o fim da festa. Imagina, você com fome, olhando assim pelo vidro, aquela comida maravilhosa na mesa, a gente sentindo até o cheirinho dela, passando assim pelas frestas da janela, e você não podendo tomar posse. Imagina o sofrimento que é isso, né? Ou, sei lá, outras imagens que nós pudéssemos ver. Mas, de fato, haverá essa purificação a partir de algo que é sofrível. Agora, só que é claro, distintivo. Eu acho que o purgatório é mais uma destas palavras que a gente cria para dizer não sei. A pior de todas, declaração de ignorância dos teólogos, é o limbo. Sim. E aí eu queria saber de você. Limbo é o seguinte, é um estado intermediário, né, ali entre céu e inferno, e que aquelas crianças que morreram sem o batismo, né, estariam no limbo. Mas o Papa Bento XVI disse que realmente não existe esse estado. Não existe, é. E nessas obras nem comento sobre isso. Mas, rapidamente, só terminando que a gente falava dessa questão do tempo, né? Uma coisa que ajuda as pessoas a entenderem também esse estado de purificação, que não é um lugar, né? Primeira coisa, não é um lugar, não tem tempo, porque está na eternidade. Ajuda a entender que a alma que está no purgatório, ela não pode fazer mais nada por ela mesma. Ela depende dos outros. Isso também é sofrível, né? Por isso nós rezamos por elas. Terminou o reloginho aqui desse mundo, parou o relógio, o tempo. Na eternidade você não pode fazer nada por você mesmo. Pode até interceder por quem está na terra, mas por você mesmo nada. Isso é sofrível. Então você depende das orações, das missas, das indulgências aplicadas à sua alma. Essa experiência de purificação total para chegar a contemplar a face de Deus, né? Isso vale a pena a gente insistir, ensinar para as pessoas, padre. Esse livro pastoral, né? Um livro teológico, né? É livro para catequista, para líderes de comunidade, importantíssimo, povo, porque isso aqui simples, deve fazer parte da catequese. Isso. Hoje em dia, às vezes se fala de tantas coisas na catequese, esquece de falar de céu, inferno, purgatório. É verdade. Não que seja o resumo de tudo, é o fim, é o capítulo final. Ensinar as pessoas a pedir missa pelas almas, rezar pelas almas, sabe? Se tem trenzinho ou não, as revelações particulares a gente deixa. Vamos ficar com o que a igreja ensina, né? Que é rezar pelas almas. Aí voltamos lá ao livro dos Macabeus, né? Ou seja, essa oferenda feita, né, em favor dos mortos, né? Justamente vendo que aquele sacrifício, e o sacrifício de Cristo é esse sacrifício perfeito, né? Servirá em favor dessas pessoas. Padre, e aquele capítulo 25 de Mateus, que é o juízo final, né? Em que Jesus coloca os cabritos na esquerda, coitadinho dos cabritos, mas foram para a esquerda, e as ovelhas na direita, né? Acho que é isso, né? É verdade. E ele diz, vinde para mim, benditos de meu Pai, né? Por quê? Que tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. São João da Cruz diz assim, e no final seremos julgados pelo amor. Coisa, né? Linda isso, Como padre. que é essa questão de o amor que salva, ou é a fé que salva, ou é a esperança? Spé salve é o nome da encíclica do Papa. Voltamos aí ao assunto da caridade, né? O juízo final que se dará pela caridade. Tem uma palavra linda que o Ratzinger usa, porque os medievais, em alguma época da história, eles falavam de certos, como é que eu poderia usar uma palavra mais moderna? De uma área VIP no céu, digamos assim, né? De uns lugares privilegiados. 7 céus. Dos confessores, das virgens, dos mártires, né? Porque Jesus diz, na minha casa, na casa do meu pai tem muitas moradas. E ao longo da história isso ficou assim, muito claro em alguns momentos, né? De que haveriam essas repartições no céu. O Ratzinger usa uma palavra maravilhosa, completando aquilo que você está dizendo. Ele falava que se a gente não tem como falar disso, né, de repartições no céu, a gente pode falar da dilatação do coração para o amor. Quanto mais dilatado for o coração para a caridade, mais será a contemplação da face de Deus. É isso. Né? Seremos julgados. Então, dilatar o coração para amar mais. Acho que essa é a nossa tarefa nesse mundo, né? É verdade. Então, não é que a gente se salva, como querem os espíritas, né? A autossalvação. A autossalvação por meio da minha própria atitude. Não é isso que salva. Nós temos um Salvador e ele se chama Jesus. É verdade. Né?
Ele é a nossa esperança, é Ele o autor da fé e é Ele a própria caridade, né? Verdade, padre. Então volta aquilo que você disse do Bento XVI. O céu é Cristo. Né? É Cristo. Como é que é? Para mim viver É Cristo. é Cristo. Que legal, Padre Renato. Obrigado por enfrentar assuntos tão incomuns, não é? Houve um tempo que a igreja pregava muito sobre céu, inferno e purgatório. Hoje em dia está voltando a pregar. Já veio aqui o Rafael, também tem uma trilogia dos anjos e dos arcanjos. Que lindo, Zé. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no passado. E nós já vamos chegando ao final do nosso... Teria alguma coisa nesse programa delicioso que você acha que deveria ter dito e não falou, que pode falar em 1 minuto? Eu acho isso, não perder esse grande patrimônio que é Bento XVI, não deixar que a nossa geração não passe sem ler algo dele. Esse legado maravilhoso que ele deixou para nós. Acho que a minha proposta é essa, oferecer isso para as pessoas de forma muito simples, que me perdoe os teólogos, que me perdoe Bento lá do céu, se eu estiver aqui atrapalhando os escritos dele, mas é justamente fazer as pessoas lerem a obra dele. Esse é o intuito desse trabalho. Que bom. Nós vamos chegando ao final do nosso programa, deste segundo programa com o Padre Renato Andrade, que publicou esse livro pela editora Ângelos, Duas Estradas, Um Só Caminho. Já tivemos um programa só sobre este livro e está no YouTube Padre Joãozinho, você pode acompanhar. E agora, quentinho no forno, setembro de 2023, publica Vida Eterna, uma jornada com o Papa Bento XVI, querido. Eu fui para Roma em 2005, exatamente quando ele começou, não é? Nós vamos ficando por aqui. Padre Reginaldo Manzotti, está na hora da experiência de Deus. Você continua daí, porque fazendo a experiência de Deus, com certeza todos nós entraremos na vida eterna. E semana que vem, nós voltamos aqui com um pouquinho mais de Rema, um caminho, uma estrada que leva para o céu.